Boa noite, minha gente. Bem-vindos ao quarto programa Sem Tabus. Este debate de hoje enquadra-se no tempo que acabamos de viver no Dia do Pai. Vamos falar sobre o nosso pai, quem é o nosso pai, quem foi o nosso pai, a ideia que nós temos do nosso pai, o que é que ficou do nosso pai, o mais importante, gravado em nós. Vamos aqui fazer uma memória no passado, ou recente, ou já antigo, mas que é sempre bom recordar. Hum, assim como amanhã só uma, pai, também é só uma, e então eu ia começar por apresentar os meus convidados de hoje, já são todos nossos conhecidos. Hum, Começo por aqueles que não são pais, são só filhos. É o caso do André Gouveia, é o caso da Fernanda Gomes, e depois o Luís Ferreira, que além de ser filho, também é pai. Portanto, tem as duas vertentes. Eu iria começar hoje pelas senhoras, ia perguntar à Fernanda, de imediato, assim de repente, quais são as recordações mais vividas que tens do teu pai? Mais vividas? Sim, aquelas recordações que tu guardas assim com mais, com um sorriso, assim, com alegria, com saudade do teu pai. Eu guardo, no fundo, praticamente todas elas. O meu pai era uma pessoa que era analfabeto, não sabia ler nem escrever, mas ele era muito inteligente e muito intuitivo. Os médicos sempre disseram que eu um dia iria cegar e ele sempre me deixava fazer tudo o que a minha irmã fazia. Para a minha mãe, eu ainda hoje estava, com certeza às tantas estava institucionalizada, porque não ia para a escola, não ia para lado nenhum. Eu lembro-me de eu querer ir também brincar às escondidas com as outras, para os bararicos, quando cresci, para ali, para lá, e a minha mãe não me deixava ir, o meu pai dizia, vai sim senhor, se ela cair, vai para o hospital como as outras. E isso deu-me muita coragem e muita esperança para eu viver na vida, para viver a minha vida, para a minha caminhada e para a mulher que sou hoje. Estás a falar de uma fase em que tu ainda vias alguma coisa. Sim, via bastante, sim, sim. Sim. Tinha cerca de 4 décimos, Uhum. E chegaste portanto, a conviver com o teu pai já cega cheguei, sim, cheguei. e mudou alguma coisa? Ah, mudou um bocadinho. Por exemplo, escadas que havia na casa dos meus pais que não tinham portões, o meu pai pôs, que não havia gradeamento, pôs gradeamentos. Hum, penso que ele aí teve um pouco, teve um pouco mais de receio, mais de medo. Mas a Hum, posição dele em relação a ti não mudou muito, ou seja, não, em relação a continua. mim, não. Sim, sim. Inclusive, às vezes apareciam lá rapazes da minha geração, ah, que gostavam de ouvir a minha mãe a dizer não e o meu pai a dizer sim, assim à noite, a dizer, ó Fernanda, veste, arranja-te que vamos para a discoteca X para Viseu. Mas não íamos nada, era só, íamos a São Pedro de Sul beber um café ou assim, era só mesmo para ouvirem a minha mãe. E a minha mãe dizia, não vai nada, não vai. E o meu pai, vai pois, vai sim senhor, e não sei Mas o a quê. Fernanda costuma ser ao contrário, costuma ser a mãe mais liberal e o pai mais. Não, o meu pai Bom, era mais liberal. tu ias dizer aí uma expressão típica da tua terra, não ias? Quando estavas a dizer despacha, ias dizer qualquer coisa que tinha a ver com o vocabulário de São Pedro do Sul. Ou era impressão minha? Tu queres é que eu diga, Américo, mas eu já não me lembro. Ah, ok. Eu estava na ideia que dizia qualquer palavra.
que era típica de São Pedro. Eu dizia, vamos, Cati, estás a rir, não era coisa boa de certeza, como disse. E passo pelo André, que também já não tem pai, já não sabes, desculpa, já não tens pai, a ficar sem pai em que idade? Eu fiquei sem pai, já era casada, devia ter os meus 40 e muitos. Ok, 50. ok. Temos o André que ficou sem pai muito cedo, não foi, André? Muito cedo, com 13 anos. Sim, e 13 anos é uma idade em que não dá para ter muitas recordações, mas tens algumas recordações. Curiosamente, 13 anos parece uma idade em que não dá para ter muitas recordações, mas é que eu tenho muitas, muitas mesmo, muitas recordações. Uhum. E é curioso que ainda agora a Fernanda estava a falar que o pai dela era liberal, apesar de saber que ela corria um bocadinho mais riscos do que os outros colegas. E o meu pai era exatamente igual também. Eu, na altura, nunca vi 4 décimas, nem nada que se pareça, mas via mal, tal como vejo mal hoje, via um bocadinho melhor que hoje, talvez. E ele também me deixava fazer de tudo, absolutamente tudo. Também não se importava muito com isso. Também punha um bocado, apesar de ser uma relação estreita. O meu problema de visão, o facto de eu ter nascido praticamente cego, foi para o meu pai uma causa da vida dele. Portanto, levar-me a todos os médicos que ele podia, que ele conseguia, levar-me a todo lado. Aliás, ele no fundo, nunca aceitou, praticamente, talvez mais para o fim, do último ano, 2 anos da vida, talvez, mas ele nunca aceitou que eu fosse ficar assim. Para ele, isto algum dia havia de se resolver, mesmo quando os médicos lhe diziam que não, mas mesmo nessa circunstância, ele também era muito liberal, também me deixava ir fazer tudo o que os outros faziam sem grandes preocupações. Aliás, até há dias em conversa com uns amigos, estávamos a falar sobre isso, até por causa por causa da situação aqui na nossa cidade, na cidade de Aveiro, e do facto das coisas terem mudado muito, estávamos a falar precisamente sobre isso. Eu era miúdo, tinha, sei lá, 7, 8 anos, se calhar até menos, já na primária, no início da primária, e já andávamos os miúdos todos, corríamos a cidade toda e até se comentava isso, porque depois ligavam ao meu pai e diziam: Armando, olha, vi o teu filho ali, olha, vi o teu filho acolá. Ligavam, o ligar não era o ligar de hoje, era o ligar por telefone fixo, era Sim, sim. ligar para o sítio onde ele trabalhava: olha que eu vi o teu filho ali, olha que o teu filho estava acolá, o teu filho estava a fazer isto, estava a fazer aquilo. Portanto, uma espécie de um controlo implícito das pessoas que me conheciam aqui na cidade, e que eram muitas. Mas eu, de facto, também, tal como a Fernanda, também podia e fazia tudo aquilo que queria e tudo o que os meus colegas faziam, mesmo com os riscos acima do normal, mas fazia. Hum. Digamos que tu disseste há um bocadinho que o teu pai nos últimos 2 anos de vida mudou um pouquinho, ou seja, aceitou um pouco melhor a tua situação. Achas que devido à doença dele, ele mudou por doença, não foi? Sim, sim. Mas eu acho que não teve diretamente a ver com a doença dele, teve a ver com o facto de, da orientação médica na altura ir toda mais ou menos no mesmo sentido. Tanto aqui em Portugal como em Barcelona, nós fomos lá, a Sim, Barraquer, e fomos, pronto, corremos tudo, fizemos todos os exames, e havia aquela esperança com o crescimento, que as coisas melhorassem um bocadinho e tal, pronto, e às 2 por 3, pronto, também é normal que as pessoas tenham o seu tempo para aceitar as coisas, e ele exatamente. levou dele. Uhum. E assim, tirando esse relato tão elaborado do pai, tens assim mais alguma recordação que tenha marcado para a vida toda, assim, que tenha-te ajudado a ser o homem que és? Quando era mais miúdo, até aos meus 13 anos, o meu pai era tudo para mim, pronto. O meu pai estava aqui e a minha mãe estava lá embaixo. Era tudo, era uma paixão mesmo. Mas posso-vos contar uma história, para vocês verem até na sequência daquilo que eu estava a dizer há pouco. Eh, o meu pai também era um indivíduo extremamente inteligente. Era uma pessoa. Ele tinha a quarta classe, mas fez a vida dele toda, e posso dizer que teve muito sucesso. Ele criou negócios, ele criou empresas, ele teve um sucesso fora de normal.
hum, era um tipo muito inteligente, visionário também. E houve um dia que esta por acaso ficou-me guardada, e se fosse aos dias de hoje, se calhar ia lá à Segurança Social e tirava-lhe o filho, mas foi o método que ele arranjou na altura. Houve um dia que ele estava com uns amigos lá em casa e ele não fumava, mas assim, em ocasiões de festa, ele fumava um charuto. E bebia um whisky e fumava um charuto. E eles estavam lá a fumar um charuto e disse: "Ó pai, eu também quero fumar, eu também quero experimentar, também quero fumar um charuto." E ele vira-se para isso, devia ter para aí uns 10 anos, talvez. Não sei se 9, 10, 11, mas por aí. E ele vira-se para mim: "Está bem, filho, então vamos lá, vamos a isso." E depois explicou-me: "Olha, metes o charuto na boca, depois vais puxar o ar para dentro e depois vais sugar assim, puxar com toda a tua força para dentro." E eu assim fiz. Engasguei-me, comecei a chorar, fiquei todo engasgado. E ele: "Estás a ver que isto não é bom, pá, isto não é bom para ti, pá." E depois teve-me a explicar com calma. Ele: "Não, isto podes fumar com mais calma, mas isto não é bom, já viste? Isto quando entra assim, isto não é bom. Nós é que começámos a fumar uma vez por ano e tal, mas isto não é boa ideia, fumares isto e tal." E aquilo ficou-me na cabeça, tanto é que eu faço como ele em dias de festa, em ocasiões de festa e tal, lá pego no charuto. Curiosamente, e agora não tem nada a ver, é só uma parte, mas curiosamente há 4 ou 5 anos, a última vez que eu pensei em fumar um charuto na passagem de ano, comprei 2 charutos mais ou menos a meio do ano. Já não me lembro em qual ocasião, mas comprei os charutos e guardei-os em casa. E agora não tem nada a ver, mas é só uma curiosidade. No último dia do ano, aquilo era para fumar na passagem de ano. No último dia do ano, isto é verdade, verdade verdadeira. O meu gato, que já não tenho, o Igor, eu tinha 2 gatos. Tenho uma gata e tinha um gato. O meu gato decidiu e conseguiu abrir aquele armário. E abriu o armário e comeu os charutos. E andava zonzo depois de ter comido os charutos. Foi a última vez que eu fumei charuto, que eu ia para fumar charutos e nem sequer os fumei. Desde lá para cá, nem nunca mais peguei num charuto, nada, nada. Nem o gato aprendeu a fumar. Pronto. Nem o gato aprendeu a fumar. Luís, quanto a nós, Sim. tu ainda tens pai, graças a Deus, como tu dizes. Disseste em off no outro dia. hum, e quem tem pai tanto ano, 50 e tal anos de filiação, digamos assim, eh, há recordações que se mantêm vivas, outras já mais distantes. Queres partilhar connosco um bocadinho desta tua relação com o teu pai ao longo dos tempos? Sim, olha, vou comentar a última vez que estive com o meu pai, tá, e a primeira que me lembro dele, a primeira recordação. Então, a última foi mesmo na passada sexta-feira, hoje são 24, foi no dia 22, curiosamente. Eu no dia 19, dia do pai, telefonei, depois no dia 22 fui lá, porque agora neste momento vivo a 40 quilómetros da terra dos meus pais, da minha terra natal, digamos assim, onde fui criado, e vou lá, não vou lá todas as semanas, mas vou lá com mais frequência do que ia quando vivia em Lisboa. E então, eh, eu estava lá em casa, numa casa já velha, que era de uma avó minha, mas depois os meus pais compraram aos herdeiros, lá aos irmãos da minha mãe, e eu estava lá e estava por acaso até estava a falar com um amigo meu, estava-lhe a mandar uma mensagem de voz, e através do WhatsApp. Chega o meu pai, até esse meu amigo depois comentou, então lá chegou o teu velhote, quando estavas lá a falar e tal. Pronto. Por acaso é interessante, foi a última recordação que eu tive dele, depois estive a falar com ele, claro, estivemos já a conversar, ele ainda me ofereceu um copo de vinho tinto, não sei o quê, estivemos já a conversar, depois também com a minha mãe. A primeira recordação, teria eu 3 anos e tal, 4, foi quando ele, portanto, eu quando tinha 1 ano, ele foi mobilizado para a guerra colonial, portanto, que era em Angola, portanto, ainda era a altura da guerra colonial, antes do 25 de Abril, de 74, e então ele foi, eu não cheguei, pronto, depois eu não cheguei a dar por isso, lá tinha um ano, fiquei com a minha mãe durante cerca de 3 anos, e quando ele voltou eu já tinha 4 anos, ao próximo disso. Eu lembro da minha mãe dizer, sabes quem é que veio hoje? É o teu pai. E depois eu lembro-me da gente ir num carrinho branco buscá-lo, não me lembro bem da gente chegar ao pé dele, pronto, isso não me lembro. Lembro depois era ele estar em casa, me lembro perfeitamente, na cozinha, a falar comigo, a mostrar-me, e a perguntar, porque eu não tenho um bocadinho de um dedo, porque foi um porco que me comeu, e ele a perguntar: o dedo, o que é que aconteceu ao dedo? E eu perguntar-me isto e aquilo, mas muito a falar muito. Eu achava aquela voz estranha, aquela pessoa estranha, não é? Porque não,
eu vivia só com a minha mãe, não tinha ainda, o meu irmão nasceu mais tarde, o filho do meu pai veio da África passado 2 anos, e eu já, como vivia só com a minha mãe, só conhecia basicamente era a minha mãe, a minha avó e alguns dos meus tios, e eu achava aquilo muito estranho, aquela voz, aquela pessoa, pronto, que era o meu pai. Até parece que a voz era diferente do que depois se veio a tornar. Ah, foi a primeira recordação. Aqui eu, Na altura já não vias, Luís? sim, eu já via mal, eu nasci com catarata congénita, sempre vi mal, e na altura se calhar até via pior, porque eu depois só os tirei já quase com 6 anos, Sim, e sim. portanto nem óculos usava, portanto se calhar até via pior do que depois, eu acho que depois melhorei um bocadinho, agora não sei, depois com a idade deve ter perdido qualquer coisa, mas a visão portanto se mantive mais ou menos estacionária. Portanto eu acho que nessa fase com 4 anos até via pouco, mas pronto, mas lembro de o ver, e lembro do sítio onde estava e tudo, ainda me lembro como se fosse hoje. E depois, ele, o meu pai fazia umas perguntas, eu respondia. E depois lembro dele vir muitas vezes comigo a Coimbra, às consultas, geralmente era ele que vinha, e quando foi para me internar, depois aí vieram os dois pais, e para me visitar e tudo, quando eu tive aqui 2 semanas, na altura, as cirurgias não é como agora, que a gente agora somos operados, e ainda agora no início de janeiro fui operado ao olho esquerdo para levar um drenante, e aquilo tive 2 ou 3 horas no hospital, porque era dias e dias que a pessoa tinha que estar deitado. Uhum. Uh, e então eu recordo-me disso, mas há bocadinho já que disseram de ter pais liberais, o meu pai também era mais liberal do que a minha mãe, sempre foi. Por exemplo, eu lembro-me, mesmo dizer a minha mãe qualquer coisa era capaz de implicar e de perguntar, quer a mim, quer depois ao meu irmão, de implicar, ralhar. O meu pai muitas vezes não dizia nada, às vezes até podia dizer, não é? Ou podia dizer e não. Era uma pessoa muito tolerante, muito liberal, se calhar até demais em algumas situações, mas pronto, noutras também, mas mesmo naturalmente era, por exemplo, quando eu, nas brincadeiras que eu fazia, depois quando eu cheguei quando eu cheguei à juventude, à adolescência, se tinha 17, 18, 20 anos, eu queria ir a 16, eu queria dos 15 a 16. Eu queria ir, por exemplo, a uma festa, ou depois houve lá uma discoteca na minha terra que fazia matinés, eu queria ir à matiné, ou a uma festa lá na terra, ou a um baile, e o meu pai achava bem, e até aconselhava a minha mãe, não, se pudesse, muitas vezes, o que é que vais para lá fazer? E muitas vezes até impedia, e nunca era muito favorável de eu ir para essas coisas. Ele não, era uma pessoa mais aberta, pronto, achava que eu podia ir, que podia conviver, que podia pelo menos ver, pronto, tinha outra, achava mais liberal já nesse tempo. E depois era também uma coisa que ele também tinha, que eu acho que ele era visionário. Eu ainda me lembro dele dizer, para aí no final dos anos 70 e nos anos 80, isto nas aldeias, quando chegar para aí a 2000, 2000 e tal, é só assaltos e sem respeito por nada, e é verdade, que agora há mais assaltos, também já havia nesse tempo, mas agora, há uns anos para cá, nas aldeias há muito mais assaltos, muito mais, mesmo nas próprias, na agricultura, por exemplo, nas terras cultivadas, não só na minha terra, mas é um pouco por todo o país. E eu lembro-me de dizer que isto aqui a 35 anos, as pessoas já não há respeito por se estão casados, se estão solteiros, casados com solteiros, solteiros com casados, que já não, as pessoas já quase nem sabem com quem estão casados. Pronto, e é um bocadinho de realidade, que hoje já se vê em alguns casos, não é? E pronto, no sentido das pessoas às vezes terem relacionamentos pronto, que entre solteiros e casados, não sei o quê, mas eu achei interessante essas visões dele, uma pessoa que só tinha o quarto ano, não é? E, e que era da aldeia e que nem gostava muito de vir para a cidade, mas que tinha visões dos anos 80, no início dos anos 80, visões, visionário, no sentido quase de dizer o que é que poderia acontecer no futuro e que se verifica que O que foi verdade. acontece? Sim, sim, o que acontece. Mas, Pronto. Luís, em termos do que estás a contar, o que é que mais te marcou nessa relação com o teu pai, que tens tido ao longo destes anos todos? E, Sim. há assim alguma coisa, além de facto ele ser liberal, de deixar fazer o que tu querias? Eh, Há alguma coisa que te tenha realmente ajudado a crescer como homem e a formar Ah, depois? sim, porque eu sentia-me ao pé dele às vezes, pronto, com a minha mãe havia, mesmo quando eu já era maior, já mais velho, com 18 ou 20 anos, havia certas conversas que não ia ter com a minha mãe, com o meu pai era mais fácil ter, até mesmo sobre mulheres, ou assim, era muito mais fácil eu tê-las com o meu pai, quer dizer, sobre questões de sexualidade, ou sobre mulheres, não sei quanto, quer dizer, o meu pai era uma pessoa que era capaz de dizer, de falar algumas dessas coisas, pronto, e não só, e depois também sentia uma certa segurança às vezes de estar com ele.
Eu lembro que às vezes quando a minha mãe ficava mal connosco, comigo, ou com o meu irmão, ou com os dois, ou só comigo, eu às vezes o refúgio era ir para o pé do meu pai, falar com o meu pai, tanto que uma vez, eu lembro da minha mãe, às vezes a minha mãe ficava mal por causa disso, por uma vez, até marcou, tens que fazer isto, tens que fazer não sei o quê, marcar uns serviços e depois, não penses que é andar atrás do teu pai no tal, quer dizer, na conversa, tal era na conversa, Pois, sim, porque achava que eu que, pronto, que ia para o pé dele para não estar a ouvir as coisas que ela me dizia, ou para não, porque me sentia melhor ao pé dele, não é? Sentia muito mais, e sentia uma certa proteção, não é? seguro, sim, sim. Mas é engraçado, por aquilo que vocês estão a relatar, e os três foram unânimes nisto, o homem pai era sempre mais próximo, mais liberal, mais deixava, deixava ser aquilo que vocês queriam ser. Eh, e agora o Will acrescenta um fenómeno, um facto importante, né? A conversa, disse uma conversa de pai para filho, como dois amigos. Eh, Na nossa geração, eu sou um pouco mais velho que o Luís, ai de nós falássemos de sexualidade com os pais, né? Com um pai, que havia um medo. Era um medo, era um pouco à vontade. É interessante como é que esta diversidade, e estamos a falar em tabus, acontece. Eu ia passar à Fernanda, em relação a ti, que és senhora, és mulher, eh, com quem falas mais sobre estas questões tão íntimas? Era com a tua mãe, com o teu pai? Hum. Olha, amigo, eu por acaso também tinha sempre mais à vontade com o meu pai. A minha mãe, não sei porquê, talvez por mais proteção, achava que eu que nunca me deveria casar, que nunca deveria namorar, que nunca deveria fazer, nunca devia sair ao pé dela, pronto. Com o meu pai era diferente, e por acaso, quando o Luís estava aí a falar do pai dele, por causa da sexualidade, disto, daquilo. Eu lembro-me quando era, também andava no liceu, era uma rapariga como qualquer outra rapariga, não é? E também tinha os meus namoritos, as minhas paixões ecas, e geralmente à mesa, ao almoço ou ao jantar, é que havia aquelas conversas, porque pronto, o meu pai ouvia e a minha mãe de outras pessoas, ou que uma rapariga engravidou, e enfim. E então eu dizia, eu gosto muito de um fulano assim, ou eu estou apaixonada por este ou por aquele. E um dia o meu pai não devia ter gostado da pessoa que eu disse, não é? E nunca mais me esqueci desta frase que o meu pai me disse. E olha que eu era bastante nova, devia ter os meus 15, 16 anos. Ele disse-me isto: olha, pai, mesmo que tu fiques zangada comigo e me deixes de falar, pai é sempre pai. Eu serei sempre teu pai, marido ou namorado. É hoje e amanhã pode não ser. Pensa nisto que eu te digo. E eu pus-me a pensar mesmo naquilo, é? Mas é mesmo verdade o que o meu pai me está a dizer. É mesmo verdade, não é? O que Pois, ele disse é mesmo. o marido na prática não é de sangue do sangue. Marido na prática não é família. Não é? Pronto. E o que ele disse para uma miúda, uma miúda, não é? Eu com certeza não gostava do nome que eu lhe disse, porque também não sei. Mas eu dizia ao meu pai, gostei daquilo, naquela festa, pronto, dizia. A minha mãe era mais, quando eu lhe dizia certas coisas, dizia-me, quanto mais cresces, mais burra és, quanto mais estudas, menos sabes. Era assim que ela me respondia. E eu, claro, pronto, ia para o meu pai. E há uma coisa muito interessante que o meu pai gostava e eu adorava fazer com o meu pai. Ele, por exemplo, ia podar videiras. E não sei se vocês sabem o que são piteiras.
São assim umas folhas, parece palmeira, Aquelas fitas de amarrar as videiras, não é? em que ele de uma folha fazia vários, Várias vários fitinhas. atilhos, digamos assim. Então dava para mim, e conforme ele ia podando, eu ia atrás dele e ia amarrando ao arame a videira podada. E andávamos ali os dois, uma manhã, uma tarde, ou um dia, íamos almoçar, a jantar. E eu adorava e conversávamos imenso. Então as pessoas passavam e diziam que, como é que se diz? Há um provérbio, aquilo que o menino faz, eu não sei dizer, não sei se vocês sabem, já não faz outra pessoa, pronto. Aquilo que eu fazia já não fazia o meu pai, não é? Uhum. Andava devagar, mas as coisas No fazia. fundo, queria dizer que quem desperdiça o trabalho de uma criança é um burro. A É criança, burro, pronto. sim. E o que é certo é que eu atava as videiras todas e adorava aquilo. Adorava mesmo e conversávamos muito sobre, pronto, sobre tudo, sobre, pronto, sexo, de facto, aí já havia mais, era mais complicado. Até porque A era minha mãe rapariga também, também. diz? Também se calhar por ser rapariga, não sei. Talvez. E eu também tinha alguns problemas. Mas, Hum. Homero, se me deixares, eu queria. Eu. Tanto que o meu tio. Querias falar de sexo, era? Não, não. Ah, Não ok. queria falar de sexo. Mas se quiseres falar, Não, mais para não, a frente. não, vá, estou a brincar Não, contigo. aqueles quadros que nós íamos, quando íamos ao oftalmologista, eu ia sempre com o meu pai, porque a minha mãe chorava e chorava e pronto. E o meu pai não queria que a minha mãe fosse comigo, eu ia sempre com o meu pai. E então eu um dia, quando o médico às vezes se ausentava do gabinete, eu levantava-me e há aquele quadro para ver os décimos. A primeira letra era o Z, depois era o S e o não sei quantos, e decorei as letras do quadro todo. Decorei tudo, o quadro todo, inteirinho, até ao fim. E os médicos sabem perfeitamente quando é que a gente está a ver, não é? O Uhum. médico chegava lá e dizia: Então, Fernanda, qual é esta letra? Ah, é o Z. Então, e agora? É isto e aquilo. Ou seja, eu lia o quadro todo até ao fim. Então, ele desligava o quadro e rodava o banco, que era de rodas, e punha: Quantos dedos tenho aqui? Eu dizia: Tem tantos. Depois andava mais um bocado com o banco, e agora? Tem tantos. Até que depois já deixava de ver, não é? E ele disse-me: Sabes a quem é que tu estás a mentir? É a ti, não é a mim. Pronto, depois mandou chamar o meu pai, e então o que é que ele disse ao meu pai? Que quando caísse alguma coisa no chão, ou quando eu fosse contra alguma coisa, porque eu quando saía do sol e entrava em casa, tinha muita dificuldade, numa coisa mais escura, sentia muita dificuldade. Para o meu pai me deixar ir, os meus pais, né? Deixarem ir contra, não apanharem nada do chão, ser eu a tentar encontrar, etc, etc. E a minha mãe, havia sempre grandes discussões, porque a minha mãe queria logo apanhar e o meu pai não deixava a minha mãe, e era assim grandes discussões. A minha mãe dizia que o meu pai não sabia ser pai, aquelas coisas, pronto. Até que um dia eu vinha a correr, porque eu andava sempre a correr, e entrei na casa de banho e o meu pai estava sentado na sanita. E, e, e sentei-me também na sanita, claro, e quando vou-me sentar, não vi que o meu pai estava sentado na sanita, entrei na parte mais escura e sentei-me no colo do meu pai. E o meu pai, então não me viste? E eu fiquei muito furiosa com o meu pai. Fiquei mesmo muito, muito, muito furiosa com o meu pai. Eu tinha Vocês não descoberto. imaginam, hã? Eu tinha descoberto que não vias. Não, o meu pai sabia, o meu pai fez isso aconselhado pelo médico, para eu ir tomando consciência. Sim, sim. Pronto, mas eu fiquei furiosa porque achava que ele me devia dizer, eu estou aqui. Mas ele não disse. E não me apanhava as coisas do chão, como apanhava de antes.
Portanto, houve ali uma mudança um bocado radical e eu estava a ficar um bocado zangada com o meu pai. Pois, não estás a perceber porquê, não é? Sim, estava a ficar um bocado zangada. E pronto, depois às vezes ouvia discussões da minha mãe com o meu pai por causa disso. E até que o meu pai, como ele viu-me tão zangada com ele, tão furiosa, teve-me então a explicar. Foi então quando eu soube do quadro, que o médico, depois o médico chamou o meu pai e contou-lhe o que eu fiz e que tinha que fazer aquilo porque eu um dia ia cegar e tinha que saber o que me podia acontecer, que eu não fez aquilo por mal, pronto, que fez aconselhado pelo médico, ele teve que me contar, porque eu fiquei mesmo muito zangada com ele. Uhum. Mas são histórias que marcam a vida de uma pessoa, realmente. Sim, Sim. fiquei muito zangada mesmo. Mas, Mas era miúda, era sim, sim. adolescente, pronto. Mas depois ajudou-te. Essa Ajudou muito, claro que ajudou. Até porque eu vim de um colégio, não é? Da quarta, andei num colégio interno até ao segundo ano de ciclo preparatório e fui depois para o ensino inclusivo, para São Pedro de Viseu e depois São Pedro de Sul. E como no colégio era muito protegida, não tinha que tomar conta de chapéus de chuva, ninguém me tirava nada, ninguém me tirava livros, nem lápis, nem nada dessas coisas. Portanto, eram coisas que eu não estava habituada a guardar. O meu pai, em outubro, comprava-me comprava-me no início do ano um guarda-chuva, as coisas todas que precisava. 3 dias depois, ou assim, aparecia em casa sem nada. Médico, sim, sim. tá? Então ele comprava outra vez. Até que a terceira vez que ele me comprou o guarda-chuva e as coisas que eu perdia ou deixava de tirar, ele deixou de me comprar e aparecia. Eu ia 4 quilómetros a pé para o liceu, 4 para lá e 4 para cá. E secava a roupa. Eu deixei de ouvir a Fernanda, creio que ela caiu. Passo para o André. André, eh, Eu caí. não, eu deixei de te ouvir. Agora já estou a ouvir. Terminaste o que estavas a dizer? Então, o diretor de turma chamou o meu pai e disse-lhe que não podia ser, que ele tinha que me comprar um guarda-chuva. E o meu pai disse: quem a educa sou eu, ela é minha filha, não é sua filha. Quem sabe como é que há de educar sou eu. Ela há de abrir os olhos conforme ela vai precisando, ela tem que ir abrir os olhos, como as outras. E foi verdade assim que o meu pai me ensinou. Se fosse hoje, chamavam a proteção de menores e tiravam-me do meu pai e da minha mãe. Uhum. E bem, já até de outra vez, Fernanda, também no caso do André, se fosse hoje, se pode deixar de experimentar a fumar, se calhar, chamavam, já nem digo proteção menor, mas a proteção. eh, Chamavam. Aliás, eu acho que até comentei isso antes de contar a história, acho que até comentei isso também. sim, 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 conta. Mas, Sim. ó, André, em termos práticos, por aquilo que tu relataste, foi para ti ele deixar de fazer a experiência. Foi um período que te serviu de lição. É assim, se ele tivesse negado o facto de querer experimentar, seria mais complicado para ti. Eu acho que ali o problema nem era tanto o negar, porque na altura se ele negasse aquilo, acabava por passar, porque não ia insistir naquilo. Aquilo marcou mesmo justamente por ele ter dito que sim. Sim, sim, filho, vamos experimentar. E isso é que depois é que marcou tudo para a frente, porque o facto de ele dizer que não, quer dizer, ele dizia-me que não há algumas coisas, não é? Sim, sim. E aquilo era foi esse facto de ele ter dito que sim, que depois marcou, depois marcou aquilo tudo. Mas é Mas isso importante. fazia, mas isso, Sim, mas isso fazia parte de uma série de coisas que se faziam nos anos 80.
Sim. Mesmo até no final dos anos 80, que hoje em dia eram impossíveis de se fazer. Sim, mas mesmo que a proteção de menores não intervisse, Sim, hoje sim. não é muito concebível um pai deixar uma criança experimentar Não, um cigarro, como é óbvio. Embora não. não deixe experimentar, mas depois eles façam a experiência às escondidas, o que E ainda fazem, sim, claro. assim. Neste caso, e por aquilo que estamos aqui a conversar, tu nunca precisaste esconder nada daquilo que fazias do teu pai. Isso é importante para uma criança crescer saudável, numa relação saudável com o pai, neste caso. O facto de poder ser fiel, poder ser transparente. Sim. Acho que isso permite depois até levar, até em último caso, levar até aos próprios erros e o conhecimento dos erros ao pai. Aliás, se querem até que vos conte ainda outra história ainda relacionada com isso de fazer o que queriam. Eh, Na altura, isto agora mais cedo, tinha eu para aí uns, se calhar 8 9 anos, andava para aí não, talvez não. Talvez já 10 talvez já mais, talvez 10 anos. Na altura também na altura, nós miúdos, também já havia gandulagem como há hoje em dia. E então eu recordo-me que os meus colegas, muitas vezes no intervalo das aulas, iam comprar bolachas lá à cantina lá ao lado da escola. Isso fazia-se. E houve uma altura que havia ali um grupinho deles que decidiam ir lá, e às vezes nem era por necessidade, decidiam ir lá roubar as bolachas. Lá aquilo é uma espécie de uma cantina lá ao pé da escola. Hum. E eu lembro-me que houve um dia que fui e houve um deles que me disse: Olha, então, mas, leva aí as bolachas e tal. E eu peguei no pacote das bolachas, meti na mochila e vim-me embora. E aquilo passou. Nesse dia não comi as bolachas e estava em casa à noite e estava assim: que raio, mas o que é isto? O que é que eu fui fazer à vida? Eu já era miúdo e já na altura, mas que raio, então dão-me tudo, tenho tudo, quando não quero peço, dão-me tudo em todo lado, toda a gente gosta de mim. Eu fui ali. Já tinha aquele sentimento, fui ali roubar as bolachas e chamei o meu pai. Disse: Olha, pai, passou-se isto assim. Ele ficou assim calado, a olhar para mim. Pronto, então amanhã já sabes o que é que tens que fazer. E eu: Não, não sei, pai, não sei o que é que vou fazer. Então amanhã não vais apontar os teus colegas, porque eu já sei, eu conheço as pessoas, já sei que eles lá que sabem perfeitamente disso, que é um problema que eles vão ter que resolver. Vais lá e vais pedir desculpa e vais entregar o pacote de bolachas. E eu fiz isso. No dia a seguir, saí da escola ao intervalo, ainda conseguia fazer isso na altura sozinho, e ainda hoje fazia. Saí da escola e fui entregar o pacote de bolachas. E, pronto, foi uma atitude muito bonita, porque no fundo eles lá, eles não ligavam muito àquilo, porque eles já sabiam, são miúdos, eles vêm cá, eles compram umas coisas e umas coisas, outras levam. Portanto, aquilo no fundo nem era grave. Não era grave em Mas termos era um económicos para eles, princípio de educação. mas em termos de educação, não era para lá de grave, era gravíssimo, Claro, gravíssimo. claro. E era um princípio terrível. E eu já na altura, e ainda bem que isso aconteceu, já na altura eu consegui ter a coragem e a vontade de dizer ao meu pai: Olha, pai, eu fiz isto, e isto não está bem feito. Porque aliás, eu nesse dia certamente também só não levei, só não apanhei, apesar de tudo, porque lhe disse logo, pus logo: Olha, eu fiz isto e estou arrependido, não devia ter feito. E ele pensou: Ele podia-me ter escondido as bolachas, podia ter comido as bolachas, não me dizia nada. E ele calou-se e depois disse-me que, pronto, elucidou-me no que é que eu devia, no que é que eu devia fazer. E foi eu que fiz. E isso é muito importante, o facto de haver alguma, alguma à vontade com os pais permite também que os miúdos possam levar aos pais os erros que cometem, porque não há miúdos, eu acho que não existem miúdos, que em miúdos, e já não falo em adultos, estamos a falar só de miúdos, porque em adultos também, mas em adultos os nossos erros já, se formos bem formados, já são outros, já não são estes. Mas mesmo em crianças, se não foram estes, foram outros. Portanto, os miúdos, normalmente, a qualidade de faculdade de sermos miúdos é justamente fazermos erros, é cometermos erros, fazermos disparates. E isso é importante, essa vontade com os pais, essa facilidade de falar com os pais, eu acho que é importante porque pode permitir, não quer dizer que seja sempre assim, mas pode permitir corrigir alguns problemas quando eles existem. Pelo menos facilita a correção, porque Exatamente, se não tivesses contado, se calhar mais tarde irias ter exatamente, pegado outra coisa exatamente. qualquer que não devias pegar e ninguém te dizia nada, Pronto. era um hábito depois. Tanto é que ainda hoje, com 40 e tal anos, eu me lembro desta história. Ainda me lembro do sentimento que tive quando estava a fazer aquilo. Mas isto não está certo.
E é uma coisa que fica. E eu acho que é também um bocadinho daí que vai depois a formação das pessoas e a facilidade das pessoas, porque se nós não tivermos consciência dos erros que cometemos, então estamos muito mais predispostos para cometer estes erros e outros piores ainda, não é? Mas, olha, nós estamos aqui a falar sem tabus e vamos continuar sem tabus, mas nem sempre as coisas correram bem. Houve certamente algum momento em que o teu pai teve que ser mais durão, mais pronto, se calhar dizer-te algo menos agradável que tu não fizeste uma boa digestão. Até porque ainda eras criança e nós em criança muitas vezes não assimilamos tão depressa. Às vezes é um engano, às vezes os adultos ainda são piores, mas em criança temos dificuldade em perceber isto que o meu pai me disse agora foi muito punitivo. E só mais tarde, já quando fomos adultos, é que descobrimos que afinal o pai tinha razão. Aconteceu-te isso uma vez, do pai ter-te chamado a atenção e tu não teres gostado nadinha e depois mais tarde dizes, afinal, contas quando o meu pai fez aquilo que não gostei, que não foi capaz de confrontar, de pôr a coisa certa, eh, tinha razão e tu fazes consciência disso. Aconteceu algum facto desses? Eu acho que não. Porque o facto de eu ter perdido o meu pai tão cedo e termos uma relação tão próxima um com Não o houve outro, tempo. não é? Acho que não houve tempo de chegar a essa fase, porque quando o problema se punha, ou eram coisas menores, Menor, ou sim. quando, mesmo neste caso que ainda tenho hoje na cabeça, e vou morrer com isto, mesmo neste caso, quando pus o problema, eu próprio já sabia que tinha feito um disparate, e portanto já não tinha ali grande hipótese de ele me dizer nada, de me fazer nada que eu achasse injusto ou cruel, porque quando eu próprio vou ter com ele e digo que fiz um disparate, fiz uma asneira muito grande, já estou depois disponível também para o resto. E deve ter estado perto, nesse dia deve ter estado perto de me ter acontecido alguma coisa, Claro. mas não tenho assim grande. Lá está, não tenho, era uma relação muita cumplicidade. De facto, foi uma pena, foi uma pena. E há pouco, deixa-me só dizer-te isto, que isto para mim é importante também dizer isto. Há pouco eu acho que era o Luís que estava a comentar que se lembrava do pai, que se lembrava da voz do pai, e é normal, tem a voz presente, o pai está vivo, felizmente, graças a Deus. E é uma coisa que eu tive sempre muito medo. Quando ele faleceu, eu tinha isso na cabeça. E, pá, vou acabar por me esquecer dele. Não é dele, é da voz dele, da imagem dele. E os primeiros anos ainda havia registros, aquelas cassetes VHS, aquelas cassetes pequeninas das câmaras de filmar, aquelas mais pequeninas, que até eram depois adaptáveis para outras. Mas esses registros, entretanto, desapareceram. Mas eu tenho a certeza ainda hoje, passados 29 anos, o pai faleceu em 95, eu tenho a certeza ainda hoje que se eu for na rua e ouvisse a voz dele a chamar-me, eu tenho quase a certeza absoluta que ainda conseguia ter a voz dele, responder à voz dele. Embora E isso acho que é interessante para nós, que vemos sim, mal ou que não vemos, acho que é. sim. Mas acreditas que, pronto, ao fim de 30 anos, perto disso, a voz seria muito diferente. Só posso conseguir gravar comigo a voz que ele tinha na altura. Pois, eu agora, se É. não tivesse essa voz, quem é que ia ficar um bocado confuso, não? Sim, não, estamos aqui a fazer um exercício, Um mas é um exercício, exercício sim, sim, sim. não é? Sim, 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 sim. Porque isso não podia acontecer em princípio, em teoria, seria um caso único. O único. Mas, Não, mas se há acontecesse pessoas também. que não mudam a voz, mantêm, mas outros Não, sim. seria um caso único ele chamar-me na rua. Portanto, seria até Sim. um caso de estudo, provavelmente, pronto, iríamos aparecer na televisão os dois. Mas, Então na CMTV apareciam todos isso. pois, aparecíamos lá os dois de certeza. Mas de toda a maneira, se a voz dele se mantivesse a mesma, portanto, vamos imaginar que ele acordava e era a mesma pessoa que era há 30 anos atrás, eu acho que ainda conseguia distinguir bem a voz dele. Olha, e nestes anos todos em que vives ausente do teu pai, o teu pai ausentou da tua vida física, eh, conseguiste sem sonhos ouvir o teu pai? Queres contar? Acho que ainda hoje em dia, sim, acho que ainda hoje em dia consigo de vez em quando consigo fazer isso. E, e é uma pessoa que está tão presente, aliás, há outras na minha família, mas naturalmente um pai, neste caso até, hum,
eu dou por mim às vezes durante a vida, quando se faz alguma coisa, num dia em que as coisas correm bem, ou num dia em que as coisas correm mal, ou no dia em que se conhece uma pessoa interessante, ou no dia em que se vai a um sítio interessante, eu dou por mim a pensar que, de facto, vale a pena não ter podido partilhar este tipo de coisas com ele. Uhum. Foi uma figura, uma pessoa que, se estivesse viva, certamente a minha vida era diferente. Foi Mas uma pena, pronto, é uma pena. consegues imaginar-te, pronto, isto é um exercício um bocado difícil, eu sei, mas passados estes anos todos da morte dele, e realmente de viver sem ele, fisicamente, consegues imaginar o que é que ele teria agora perante as realidades que tinha acontecido? Qual seria a posição dele? É difícil. Às vezes vai para um lado, outras vezes vai para o outro, é difícil. Mas É eu acho que ele difícil. tinha para ser uma pessoa liberal, era um tipo à frente no tempo dele, e portanto, às menos que a idade, pronto, ele se estivesse vivo hoje, estaria com 70 anos, ora 56, 68, 69 anos. Pronto, a idade podia trazer ali algumas mudanças, naturalmente, e traria. Mas, mas acho que ele ia aguentar bem as mudanças que temos, ia ter assim uma Enfim. visão um Não, mas bocadinho. eu queria dizer no sentido, Né? tu agora tens que tomar esta ou aquela decisão. Na- Não tendo o pai na tua presença, não te dás contigo a tentar perguntar-lhe assim mentalmente, pai, o que é que eu faria, o que é que me dirias para fazer se estivesses comigo Muitas agora? vezes. Muitas vezes, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes. E normalmente acabo por tomar as decisões e depois convenço-me que ele próprio, se estivesse no meu lugar, ou se me pudesse dar a dica, faria aquilo. Mas Uhum. isso é sempre um exercício, Sim, é sempre um exercício de imaginação. mas aí é que está a nossa espiritualidade também, não é? Porque isto Claro. nem é uma questão de fé religiosa, é uma questão de espiritualidade. É, Pronto. é. Ah, Luís, tu herdaste muita coisa do teu pai, e alguma dessas coisas transmitiste aos teus filhos? Hum, É assim, eu, em relação agora aos meus filhos, eu penso que se calhar certas características que eu tenho que herdei do meu pai. Por exemplo, na questão de ser liberal, acho que sou uma pessoa liberal, não é que eu não aconselhe, aliás, eu tenho feito e acho que eu devo continuar a fazer isso, cá até mais, sempre que possa, e sempre estou com eles, mas portanto penso que sou mais liberal, por exemplo, em relação à mãe, que é uma pessoa muito mais conservadora em relação a ele. Conservadora não era conservadora, mas é mais mais regras, mais exigência, mais autoridade. Pronto, eu sou uma pessoa mais liberal, mais tolerante, mais calmo. Eh, uma vez eu recordo da minha filha, aqui há uns 3 ou 4 anos atrás, por acaso a Nancy fez os trabalhos de matemática comigo, às vezes fazem comigo, mas é raro. Mas já há uns 3 ou 4 anos atrás fez os trabalhos comigo, que lá calhou a matemática, que costumava fazer sempre com a mãe, e nesse dia por acaso fez comigo e gostou. E no fim disse: Ah, tu és mais fixe que a mãe. Hum. Porque eu expliquei as coisas, mas com mais calma, pronto, a mãe enerva-se mais, chateia-se mais, quer dizer, não quero dizer que a mãe não tenha boas intenções, mas pronto, é a maneira de ser. Luís, mulheres, mulheres. Pois, é isso. Vão-me bater, de certeza. Cuidado, tem uma mulher. E Eu, depois, por exemplo, tu vais-me bater? sim. Mas não és minha mãe, credo. Não, é que a mãe geralmente é aquela que, quer queiramos, quer não, protege mais. E às vezes a superproteção também prejudica, mas a mãe não faz isso por mal. O pai, como tem a mãe por trás, a mãe é que dá. eh, por exemplo, o meu pai nunca me bateu, a minha mãe também nunca me bateu. Acho que se me bateu foi por aí uma vez, mas acho que nunca me bateu, não tenho bem a certeza, mas era a que me ralhava mais, era a que não me deixava tanto, ou nada, por ela não fazia nada, porque era muita super proteção. Eu por ela nem ia estudar, nem saía do pé dela para vir aprender a ler e a escrever, porque coitadinha de mim.
Mas, Fernando, é engraçado, porque os relatos e as estatísticas que andam por aí, agora não tenho estado muito a par, revelam que isso normalmente é mais comum ao pai, não à mãe. O pai é que normalmente é mais fechado, é mais reservado, não deixa que os filhos tenham tanta liberdade, tem hora de chegar, a mãe já não se importa tanto. Qualquer coisa que a filha quer ou o filho quer, a mãe é que intercede junto do pai, porque senão o pai diz logo que não, né? Por aquilo que vocês estão aqui a contar, é tudo ao contrário, ou seja, o pai é a grande figura, a figura que permite que faça tudo. Como é que explicas isso? Não sei, é que, por exemplo, a minha mãe, quando via que havia situações complicadas, dizia para mim e para a minha irmã: vai ter com o teu pai e pergunta, vai ter com o teu pai, diz ao teu pai, o teu pai que diga, que era para ele tomar a responsabilidade. Pois, eu também descartava um bocado. Descartava-se um bocadito. Sim, sim. E neste caso, até é Américo, vamos falar um pouco então na sexualidade. Quando nós, em relação aos rapazes, não sei que eu não tenho irmãos, tenho só uma irmã. Nós éramos muito ignorantes, mesmo até com 20 anos. Eu era considerada e considerava-me muito ignorante em termos de sexualidade. Hum, por exemplo, eu tinha muito medo se, por exemplo, imaginem, eu ia a um baile, daquelas romarias lá da aldeia, e se, por exemplo, um rapaz me puxasse mais para ele ou me apertasse um pouco mais, eu pensava que podia engravidar. Não é caso único. E eu ficava aterrorizada. Uhum. Aterrorizada, isso as pessoas, as miúdas, sofriam bastante, não era só eu. E eu, a quem perguntava, à minha mãe, chamava-me, quanto mais cresces, mais burra estás. Ao meu pai, íamos perguntar umas às outras, não é? Claro, sim, sim. E claro, elas eram tão ignorantes como nós, Claro, ficavam todos iguais. ficávamos todos iguais. Ou seja, havia muita ignorância e também penso que na escola, pronto, mas a escola também não pode ser tudo, é uma verdade. Mas sabes que, no fundo, era com o meu avô e a minha avó, que já eram mais velhos que os meus pais, como é óbvio, falavam muito mais sobre essas coisas. Eu não tinha tantos problemas em falar com a minha avó e com o meu avô sobre isso. Uhum. Mas é Não engraçado. tinha tanta Mas, vergonha, digamos assim, sim, sim, talvez. sim, sim. Mas tu és uma descarada do caraças. Eles perdem a vergonha também contigo. Não, eu ao meu pai, ao meu avô e à minha avó não tinha tanta vergonha como ao meu pai e à minha mãe. Mas é o Porque que eu digo, é uma desavergonhada. tu és malandreco. Estou a brincar contigo, claro. Isto só para que as pessoas saibam. Mas porquê? Porquê é que não tinhas vergonha de falar como os teus avós? Eh, Eles davam-te mais segurança, davam-te mais carinho, eram mais próximos de ti? Porque o meu avô era muito velhinho e depois dava muitos beijinhos e depois quando ele ia se deitar eu deitava-me um bocadinho assim ao pé dele, dava-lhe, se eu lhe pedisse 1000 beijos ele me dava. Ahm, e pronto, depois Fernando, mas é engraçado, no meio da ignorância toda que vocês tinham, os beijinhos dos avós, dos pais, esses carinhos todos, vocês nunca pensavam que engravidavam. E com os rapazes que não eram nada, pensavam que ficavam grávidas. É engraçado isto, não é? porque nós ouvíamos muito naquela altura. Por exemplo, o meu pai às vezes chegava a casa e dizia: eu ouvi, foi Natal que engravidou e agora está no liceu no ano tal. Se alguma filha minha algum dia me aparece como a que fulana de tal, eu os mato, eu esfolo, eu isto, eu aquilo. E aquilo ficava-me.
pronto, ficava-me a bater-me. Mas como é que ela engravidou, meu Deus? E ela é da minha idade e pronto, eu ficava com muito receio, com muito Não medo. acreditavas no Espírito Santo. Não podia ser, pois não. Claro que não. Claro que não, Américo. Olha o Espírito Santo, sim, filho, está bem. É. Ahm, eu sabia que nós não sabíamos nada, Américo. Nós não sabíamos nada. E os nossos pais também não tinham a vontade para nos explicar. Não tinham. Uhum. Sara, mas de qualquer forma, será que eles também, além de não ter vontade, também não teriam eles próprios alguma dificuldade em expressar aquilo que era o que sentiam? Ou seja, não é fácil, quando 60 ou 70 anos atrás, para aquelas pessoas falarem de coisas que eram autênticos tabus, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar disso mais tarde no programa, mas havia tabus que agora não são tabus, ou são menos. O sexo era uma delas, era um desses tabus. Mas às vezes os pais não têm informação para falar disso aos filhos, ou seja, não sabem como é que Pois eles. também a falta da literacia, não é? Também era muita, não é? Sim, E sim. isso também veio fazer com que, com certeza, houvesse essa situação. Mas, Sim, por sim. exemplo, eu devo-vos dizer que eu, quando tinha os meus, 17 anos, lembro-me de ir para as gavetas da mesa de cabeceira dos meus pais, porque eles deixaram, não tinham filhos, não é? Só tinha a minha irmã, e a minha mãe nunca mais engravidou. E eu assim, mas como é que é possível? Então, mas deixa eu ver se há para aqui alguma coisa, comprimidos, porque a gente ouvia umas com as outras, os preservativos, as pílulas, ouvíamos assim aquelas coisas, mas eu nunca vi nada na gaveta dos meus pais, nem comprimidos, nem preservativos, nada. Deixa, Zero, nunca deixa vi lá, nada. deixa lá que eu não sou muito não sou mais velho que tu, sou mais novo, e pensava que as pessoas só engravidavam quando tinham relações sexuais. Pronto. Para mim, quem tinha muitos filhos tinha muitas relações, quem tinha poucos tinha poucas. Eh, Era como tudo. eu. E Portanto, então, pá, nunca vi nada, nada. Mas tinha uma vontade imensa de lhes perguntar, mas nunca perguntei. A única coisa que eu perguntava à minha mãe era: ó mãe, gostas mais do nosso pai, que era o meu pai, né? O marido dela, ou do teu pai, do meu avô? E a minha mãe dizia: és maluca, quanto mais cresces, mais burra estás, cada amor é seu amor e não sei o quê. Pronto, eu queria saber de quem é que ela é uma boa defesa, não é? Porque, Pois, eu queria saber, porque não via que eles faziam, eu achava que eles não faziam amor, não é? E depois perguntava, era se ela gostava mais do pai dela, que é o meu avô, ou o marido dela, que era o meu pai. hum, Isso metia-me cá uma confusão, vocês não imaginam. oh, Pois, pronto, coisas muito simples, para agora que são muito simples para nós, na altura eram complicadas de perceber. Exato, Eu exatamente. venho já ao teu encontro, Fernando. André, eh, dá a ideia aqui para a nossa conversa de que naqueles tempos compravam um amor feito, não faziam amor. Agora faz amor em qualquer sítio, em qualquer lado, só que seja. Eh, não há fábricas de fazer amor, tem que ser feito em casa ou fora de casa, não precisa nada a fazer. Se tivesses filhos, isto agora é um exercício um bocado utópico, eh, terias a capacidade de ser liberal como o teu pai foi contigo e de falar também dessas questões sem tabus com os teus filhos, como homem, como pai que és? Mas eu acho que é mais fácil fazer isso hoje em dia do que era naqueles tempos, né? Sim, sim. Tal como dizia há pouco a Fernanda, na altura a literacia era muito pouco ou nenhuma, não é? E hoje em dia nós somos bombardeados de informação por todos os lados, portanto, e somos bombardeados também, temos que ter a consciência, quem tem filhos, no meu caso, Uhum. tendo outras pessoas mais novas na família, de que tem que se passar alguma informação. Agora, como é que isso se pode fazer e em que altura e em que tempo?
Eu não sendo pai, não convivendo com os miúdos a diário, também não me compete a mim Nem tens saber e sobrinhos, fazer isso. nem tens, Exatamente. nem tens sobrinhos. Não Não, é? Não, não tenho pois, sobrinhos, não. realmente não tens possibilidade Tenho uma irmã muito mais nova do que eu, já filha de outro relacionamento da minha mãe, mas não tenho sobrinhos. de sobrinhos. Sim, sim. Mas assim é E, difícil, é mesmo. mas pronto, mas já tive que fazer um bocadinho esse papel, mas muito pouco com a minha irmã, porque é bem mais nova do que eu. Sim, sim. Mas pronto, mas hoje em dia acho que hoje em dia há muito mais obrigação de o fazer do que havia na altura. Mas entre irmãos Na é mais altura não tinha. fácil do que entre pais e filhos, não é? Depende. Já eu conheço casos de tudo. Há pessoas que são completamente liberais entre pai para filhos e há outros que nem nada. E há irmãos que não têm boa relação quando são mais novos e depois ficam com melhor relação quando são mais velhos. Uhum. Eu isso não tenho a certeza. Isso acho que depende, cada caso é um caso. Mas se o amor fosse de fazer, podias fazer parte dessa fábrica? Claro. Não querias comprar feito. Ok. Não, não. Era um pai, Mais vale produzir. Mais vale era um pai, produzir. era Não um é? pai moderno. Não é? Então, pois. Ah, Não ah, é? André, em Sim. termos mais concretos, mais práticos, o pai é o tema da nossa conversa e, e como pai que tivemos, nós somos um bocadinho de pai que tivemos, que, que eu queria evitar que a nossa conversa hoje se prolongasse por muito, muito tempo, não acontece como da outra vez, quando não por ela, já ninguém vai ouvir, né? Ou quase ninguém. Eu gostaria de perguntar, não é para fechar, mas é para perguntar já na reta final, hum, se por acaso tivesses de voltar atrás num tempo eh, e tivesses que refazer um bocado a tua formação humana, eh, seguirias da mesma os princípios que o pai te incutiu, adaptado a alguma circunstância, eh, ou aquilo que o teu pai te deixou como legado, toda aquela herança genética que ele te deixou, tem sido uma boa alavanca para a tua vida. As heranças genéticas e os princípios são sempre uma boa alavanca, mas depois, obviamente, que ao longo dos anos as circunstâncias vão mudando e isso tem que ser sempre adaptado. Nós não podemos agir nos anos 2020 como agíamos nos anos 80, não é? Uhum. Mas os princípios têm que estar lá. Os princípios têm que estar lá. E depois o resto tem que ser moldado à medida que os anos e as circunstâncias o obrigam, O teu penso pai, eu. o teu pai, nós não sabemos, acreditamos que não é possível, mas se fosse possível, ele estivesse onde quer que esteja a ouvir este programa, o que é que tu achas que eu ia gostar mais de tu ouvir a tua parte nesta recordação que estás a fazer, destas memórias todas que estás a fazer do teu pai? Há assim alguma coisa que nunca lhe tivesse dito, que também tiveste pouco tempo para isso, que nunca pudesses ter dito, que gostasses de ter dito? E o facto de ter sido uma relação tão intensa na altura e ter terminado tão cedo não deu precisamente para lhe dizer isso. Ou seja, ele devia saber, mas de facto agora se pudesse ouvir, acho que ele ia gostar de saber. É isso que eu penso, que foi uma relação Pô, muito, muito, muito intensa. mas assim Acho que diretamente, diretamente sim. olhando nos olhos, o que é que lhe dirias agora assim na prática de tudo aquilo que já aprendeste como homem, a partir da educação que ele te deu, do exemplo que ele te foi dando? O que é que lhe dirias assim, olhos nos olhos, que nunca lhe tivesse explicado palavras enquanto criança? Acho que os princípios ficaram cá. Pelo menos os princípios ficaram cá. Depois Trabalhaste. o resto não se sabe, mas os princípios ficaram todos por aqui, sim. Acho que sim. Uhum. E ele, como pai, te gerou, trouxe nesta vida, juntamente com a tua mãe, eh, Sim. o que é que achas que, enquanto homem, ele ia sentir-se mais orgulhoso de descobrir em ti agora? Talvez que me mantive sempre um bom rapaz. Não, não tenho assim nada, não tenho assim nada no meu currículo, à exceção daquilo que vos contei há bocado. Não tenho Sempre assim nada no foi meu grave. currículo, não tenho nada, nenhum pecado capital no meu currículo, acho eu.
Acho comer, eu. Claro, todos nós vamos cometendo erros. Não é claro, isso que eu estou, não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que seja, mas não tenho assim achas que nada de muito. Eu acho que isso é importante, sim. ele agora tinha razões suficientes para se orgulhar do filho que não sabia. Eu Eh, acho que sim, sinceramente acho que sim, porque o facto de nós não cometermos erros graves, não prejudicarmos outras pessoas, não passarmos por cima de ninguém, termos ali uma série de princípios que tento cumprir, acho que isso podia fazer dele uma pessoa feliz. Agora, se eu depois podia ter feito outro tipo de escolhas e podia estar noutro sítio, e podia ter feito outro tipo de formação na altura, ou podia ter feito isso é outra mas coisa, mas isso não nos se. princípios básicos, pronto, são cis, mas nos princípios básicos eu acho que sim. Eu acho que sim. Uhum. Não Eh, vejo sinceramente motivos, se ele me dissesse o contrário, também não via sinceramente grandes motivos para isso, porque acho que fiz aquilo que consegui fazer e sem prejudicar ninguém, acho que isso é importante. o teu pai era de riso fácil, Era, sorriso. era, era, era. Hum. Era completamente, Então, completamente. o filho depois sabe nadar. Tá. Eh, Exatamente. eh, Era, era. Era. pronto, em jeito de balanço, o Sim. senhor Armando trouxe um filho ao mundo, bom rapaz, que come a sopinha toda. Eu sinceramente, fica mal dizer isto, mas sinceramente acho que sim. Porquê que fica mal? Se é verdade, estamos a Não, fazer está bom. porque às vezes pode passar a ideia de que está aqui um ser perfeito e não está. É o que eu até Com costumo dizer. essa Não, nada é por. com Eu até essa costumo dizer. carinha não enganas ninguém, rapaz. Não, eu até costumo dizer que às vezes costumo dizer que epá, nem isto, nada é perfeito, nada é perfeito, nem eu até costumo dizer, nem eu. Não é isso que está. Pronto, a questão aqui é saber se existe alguma coisa ou não que pudesse complicar, ou seja, que pudesse dizer, epá, não, tu de facto não devias ter feito isto, nunca devias ter feito isto. Acho que não, sinceramente acho que não. Acho que não há assim Mas isso, nada mas isso não que. é pretencioso, é ser honesto contigo. Pronto, eu tenho que ser, não é? Tenho que Pois. ser. Não vale a pena também estar aqui a dizer, não, eu cometi, fiz isto. Não, os erros que cometi, e foram muitos, mas Pá, nenhum deles foi assim nada de muito grave. se Nada. mentisse, Estás a ver? ficavas coradinho de certeza e as pessoas iam descobrir. Portanto, nós acreditamos. Mentir dá-me trabalho. Então, Mentir dá-me trabalho. esperemos, Isso não é para mim. esperemos que o Sr. Armando lá em paz, onde quer que esteja, possa realmente sentir-se do jeito que possa sentir-se. Por Feliz. acaso desculpa interromper também, que é uma coisa que me faz às vezes sempre pensar muitas vezes será que algum dia nós nos vamos encontrar? É um pensamento que às vezes Eu me, ia que às vezes perguntar isso no final é. mesmo. Ia perguntar isso mesmo no final, mas eu vou já por. Desculpa, Não, não. eu já estou a tentar ser telegráfico para não te, para não... Acho que sim, mas não vai ser tanto fotográfico assim. Mas vamos tentar. Luís, conta-nos. Eh, eu não soube ainda o nome do teu pai. Como é que ele se chama? O meu pai chama-se Manuel. Manuel. Por isso que tu és Luís Manuel, certo? Sim, pois mas Luís Manuel tem a ver com isso. É isso. Curiosamente, Luís, o meu avô paterno chamava-se Luís Ferreira também, que eu não cheguei a conhecer, porque morreu 6 meses antes de eu nascer, com uma pneumonia, tinha 50 anos na altura, e o meu pai chamava-se e chama-se, felizmente ainda está vivo, chama-se Manuel, e eu fiquei Luís Manuel. Penso que foi daí que os meus pais me puseram esse nome. Uhum. Ah, Luís, mas em termos concretos, a mesma pergunta que fiz ao André. Ah, o teu pai está vivo, pronto, não pode ter uma pergunta exatamente igual, mas não está a ouvir-te. O que é que tu achas que eu ia gostar de ouvir dizer de um filho que tu nunca lhe tivesses dito? Querem gostar de ouvir esta gravação? Não, é assim, ao longo de 50, tens 54 anos, não é? Sim, sim. Ao longo desses 54 anos, estando dois ou três que não falavas nada de jeito, ou não tinhas consciência do que dizias, o que é que tu, ao longo desta vida toda, muita coisa que disseram um ao outro, há sempre uma coisa que ficou por dizer. Achas que há alguma coisa que tu gostarias de me dizer, por ter cuidado de me dizer, eh, antes que seja tarde, desculpa a expressão. Eu acho que se calhar
Uma coisa que eu se calhar nunca lhe disse, ou pouco lhe disse, era se calhar desculpa por algumas coisas por algumas, por algumas coisas, agora não, mas na juventude, às vezes há umas irreverências, ou mesmo na infância, eh, nós às vezes temos com os nossos pais, não é? Eu também tive com os meus pais, com a minha mãe, mas e se calhar até mais com o meu pai, mas era mais liberal e mais calmo, e portanto, se calhar foi uma palavra um gesto que eu devia ter tido e não tive. Pronto. Agora também não, acho que não faz sentido agora ir fazer isso, porque pronto, já passou tantos anos Uhum. e agora até temos uma relação mais ou menos, não falamos todos os dias, mas pronto. Acho que, mas na altura, não é? Porque acho que houve coisas que eu disse que não devia ter dito, ou que eu fiz e que não devia ter feito. É assim, não contratei mal, ou não chamava nomes assim feios, nada disso. Mas pronto, há sempre aquelas referências. Às Uhum. vezes eu cheguei a dizer meu velho, quer dizer, acho que isso não se devia ter dito, mas às vezes os jovens têm um bocado essa mania de Mas dizer até é velho. Até Roberto Carlos diz no velho no amigo. Portanto, Pois, sim, mas às vezes também é um certo carinho dizer o meu velho. Às sim, vezes, se calhar os meus olha, pais, Isso se é calhar o que eu aqueles ia dos dizer meus filhos também. vão É o que dizer eu ia isso. dizer também. Sim, sim. olha aqui, o meu pai nunca disse meu velhote, mas a minha mãe dizia muitas vezes a minha velhota, a minha velhotinha. Ah, O os meu meus pai pais não também podia diziam. dizer, claro, a minha mãe podia, Pois, portanto, isto também depende muito da relação que temos. claro. Os meus pais também diziam, era só às minhas avós, às minhas avós também diziam, a velha, não diziam ao pé delas, não diziam, mas aí por trás, quando não falavam, eu lembro quando eu era pequeno, os meus pais falavam entre si, ali a velha isto, lá, a tua velha aquilo, eles falavam Ainda isso agora assim. se diz isso, agora até se diz cotas. Pois agora os cotas. Agora as cotas. Mas, Os meus filhos, eu gosto, não sei, mas cada um deles também vão dizer, os cotas, o e velho, agora não, velho, já dizem uma cota, porque pois, eu sou novo, tá, tens na já é mais escola, velho. Pois. pois, É coisa que aqui o André e a Fernanda nunca vão ouvir porque dos filhos, porque não os têm, pois portanto, não tem, mas é de certeza que vou ouvir, pronto. pois, Eles vão dizer isso de mim também, pronto, de claro, certeza é que óbvio que sim. pois. E estamos a ficar cotas na contagem final, Ah, Fernanda. claro, é evidente, é normal, uma pessoa também tem Normal. que assumir, não é? Eu já não tenho a idade deles, até é normal, agora não vou dizer o jovem, o menino, mal, Claro. A pode. mascota daqui dos quatro é a Fernanda. Olá, filha Cota. Então, é de relação. Mas olha, eu tenho um sobrinho Sim. que eu não gosto que ele me chame de Cota. E Então. não quero. E ele nunca me chama de Cota. É tia ou madrinha. Mas pode chamar velhinha, não pode, velhotinha. Não, 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 não. Não, Não não, não, quero. não. Não Não, quer? não gosto. Mas tem de ficar, né? Mas eu não gosto. Ah, Mas há pessoas que não gostam desse. então, Não Acham que gosto isso é e ofensivo. digo-lhe a ele, tu não me chamas de Cota porque eu não gosto. não é nenhuma associação para ter cotas, pois não? Ah, Exatamente. sociedade, está Mas ok. olha, o Américo, eu Diz. queria dizer uma coisa do meu pai que me ficou, que é o meu pai começou a ter muita confiança em mim, fazia depois em vez de ser eu a fazer perguntas a ele, era ele que me pedia conselhos a mim. Interessante, virou-se. Sim. Pronto. Então o meu pai faleceu com um cancro e era eu que o acompanhava ao hospital. E depois o médico disse que ele tinha que fazer químio e o meu pai não sabia o que era. E deu-lhe uns dias para ele pensar se sim ou não, mas ele não sabia o que era e eu pus-me a pensar, mas como é que eu agora vou explicar ao meu pai o que é químio? E então, um dia ele estava deitado numa espreguiçadeira, está no jardim, e eu sentei-me ao pé dele e disse, então pai, já resolveu alguma coisa sobre a químio? Eu não sei, tenho medo. E, tu sabes o que é isso? E eu tive-lhe a dizer, olha, quando o pai deita sulfato nas videiras, o sulfato é um veneno que se põe para o míldio, na minha terra chama-se míldio, o míldio, O milho, sim. para proteger a videira É assim, do perdida. frio Sim, e sim. não sei o quê. Às vezes o pai deita o sulfato e tem anos de muito bom vinho. É ou não é? E ele disse, é. Mas às vezes tem anos de deitar o mesmo sulfato e o sulfato não faz nada, não tem vinho nenhum.
a quimioterapia é mais ou menos isso. É um veneno, tipo um sulfato que se injeta nas veias e que poderá dar um resultado, bom resultado, ficar bom, como as suas videiras muitos anos ficam e têm muitos almudos de vinho, ou então pode-se dar o resultado de não curar e, e não, pronto, não ter cura. Ele ficou calado e eu também não disse nada, não é? Agora o pai tem que pensar. Pronto, a quimioterapia é como se fosse o sulfato que deita nas suas videiras. Mas pelo menos explicaste. Isso é interessante. Ponto de vista. Penso que expliquei bem, à minha maneira, para Eu uma entendi, pessoa que não sim. sabe, que não sabia, não é? Nunca leu, nada. E já agora, como é que chamava o teu pai? Arthur, Uhum. Então, eu vou já ao Arthur e à Fernanda. Agora vou ao Armando e ao André, porque agora vamos aos pares, né? Eh, Então, é assim, André, não me estavas a começar a falar naquilo que eu queria que falássemos agora, que é, eh, alguns de nós acreditam, e eu também quero acreditar, pelo menos acredito, nós não vivemos aqui, e nos conhecemos aqui para nada. Deve haver alguma razão para nos conhecermos, para vivermos e para. Porque a morte sem isso tudo que a gente acredita não faria grande sentido. Eu não estou por aqui Deus nem religião, nada misturado. São as nossas crenças, as nossas probabilidades pessoais. Ahm, Tu tens esperança, que um dia possas reencontrar o teu pai? Am- Mais do que ter esperança, era uma coisa que eu gostava muito que acontecesse. É diferente ter esperança ou gostar. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que se possa acontecer, embora tente, mas de facto gostava muito. Devia ser um fenómeno interessante poder contar a uma pessoa destas, não é? Que teve este peso, esta força no início da vida, como é que o resto da vida tinha corrido. Quem é que tinha conhecido, quais tinham sido os meus amigos, por quem me tinha apaixonado, o que é que eu tinha feito, o que é que eu tinha feito em termos profissionais, que erros é que eu achei que cometi, o que é que correu bem, o que é que correu mal, quando é que as outras pessoas foram saindo da vida, contar. E eu acho que podendo, vamos imaginar que eu agora encontrava o meu pai hoje, podendo, eu acho que ia ser uma conversa de horas a fio. Ia ser Epá, uma conversa de muitas, 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 muitas horas. era para a eternidade toda, não era? Era, pá, eternidade não digo, mas era uma conversa de muitas horas mesmo, porque havia ali uma série de coisas, de assuntos e de pessoas em comum que nós tínhamos e que depois fomos perdendo, e o que é Eu, que foi feito deste, e o que é que foi feito daquele, e era uma história, e era uma conversa se calhar eu queria conhecer aqueles que tu conheceste que eu já não conhecia. de certeza absoluta, de Pois, certeza absoluta. Queria conhecer esses e queria saber dos outros, e os portanto outros, claro. ia ser uma conversa muito longa. Olha, Mas como é que tu ias explicar que o meu convidou por estes debates em que ias ter que falar sobre o pai? começava logo por aí, tinha que lhe explicar como é que acontecia, o que é que era isto, o que é que era isto. Praticamente tinha que lhe começar, olha, tinha que começar Zero. por tudo. Tinha que começar do zero, tinha que lhe explicar que, entretanto, e os telemóveis ele já tinha visto, Já. mais ou menos na raiz, mas, Isso. já, mas não eram assim, eram diferentes. Um computador portátil a dar imagem, Pois. com um monitor tão fino, era difícil. Uma Assim, televisão, como a que eu tenho ali ao fundo, sem uma caixa atrás, daquelas fininhas. eh, os carros elétricos que andam aqui na cidade agora, era difícil. Tínhamos que começar ali. Tínhamos que começar por aí. era Como é que uma funciona a internet? história Como é sem que, fim. como é que estamos a falar aqui e algumas pessoas têm a câmara ligada? Nós falamos e eles respondem. Logo por aí. Portanto, E passaram 30 anos. Parece que foi pouco, mas olha que havia já aqui umas coisas que já, antes de como começarmos é a que agora, falar, como é que agora os bitosgas, desculpem a expressão, mas a sim, brincar também da novia, conseguem comunicar, conseguem ler, conseguem escrever, porque para pois, muitos isso na altura não era tão conhecido como agora, não é? Nos usava. Achas,
Gostavas de partilhar com ele essas novidades todas? Ia ser muito bom? Claro, de certeza, não é? É o próprio facto. Imagina, o próprio facto de darmos uma volta pela cidade e dele me poder dizer: "Ah, isto está diferente, mas deitaram isto abaixo, então, mas agora está aqui esta rotunda, então, mas a Ria agora tem aqui o canal arranjado, então, mas ali onde era o parque de estacionamento do Grandalhão, agora é o Fórum Aveiro, então, mas era uma conversa de horas e horas e Não, horas e horas. André, tu ias ao encontro do teu pai, ou é ele que vinha aqui ter contigo? Não, não, eu estou a fazer um exercício, aquele exercício que te disse. Imagina que ele aparecia agora aqui em Ai, que casa. parecia Acho aqui. que foi. Sim, sim, sim. Sim, sim. Estávamos nesse exercício agora, Sim, até a sim. falar por causa da conversa ser longa. Sim, sim, Se eu sim. fosse lá ter, se eu fosse lá ter com ele, a conversa ia ser longa na mesma, mas aí já ia ter que ser ele a mostrar-me lá o mundo dele, porque depois também é outra. Se Eu calhar, estou aqui feito egocêntrico a falar de mim, não é? sim, Eu isto, eu isto, eu isto, eu isto. Mas se calhar ele também tem uma série de coisas para me contar. se calhar E não ia-te sei. contar coisas que para ti tenham completamente novas. Quer dizer, se calhar há outra rede de internet que não há cá, se calhar Pois. há outras coisas que cá não. Por isso é que depois, no final de estar a dizer isto, eu dei por mim a pensar, mas isto é muito egocêntrico, então, mas eu estou aqui a falar, eu quero-lhe contar isto, então, mas ele se calhar também tem coisas para contar, Olha, não é? André, seria disparate para ti enviar um beijo cibernético para onde ele está? Não. Até Se ele envia-o. estiver a ver, um beijinho grande para ti, Ah, não ok, haja dúvida nenhuma. ok. Com muitas saudades? Com muitas saudades mesmo. Mas Sim. isso ele já sabe que já ouviu o resto da conversa, ele já sabe. Aliás, saudade é uma palavra, se me pedires uma palavra, é a Unicamente palavra que eu estou a dizer, saudade. saudade. Não vou dizer outra. Posso dizer mais, mas se me pedires uma, é saudade. É a única palavra portuguesa que não existe em mais lado nenhum, não é? É, exatamente. Exatamente. Embora Luís, eles também sintam, se calhar, mas se calhar não sabem expressar como nós. não, eles. E eu agora estou muito veneno, não é? Eu acho que eles não Sim. têm saudades, porque eles estão connosco, não é? Isso eu meter a minha colherada. Não, eu estava a falar de estrangeiros, estava a dizer que era a única palavra Ah, que sim, era sim. portuguesa, estava a dizer que os outros Eu lá nem fora, os sei como é que estrangeiros, eles também dizem, têm. como é que eles expressam a saudade, porque eu nunca ouvi nenhum inglês. Usam uma mistura de palavras, Ah, normalmente. mas sim, sim. Tem conceito. Sim. Luís, tu não precisas despedir do teu pai, ele está contigo, fisicamente, mas se o teu pai tem as possibilidades de te ouvir aqui a falar, ele se calhar não lida muito com a internet, nem com essas tecnologias, ou lida. Não, ele não tem Não. internet, não tem computador. Aliás, os meus pais não têm computador em casa. E telemóvel, a minha mãe ainda tem um telemóvel com os mais antigos teclas, mas o meu pai né, não liga nem telemóvel tem. É mesmo muito tradicional nessas questões. E como é que achas que ele reagiria se te visse assim num ecrã, aí num mundo por ele completamente meio desconhecido, a falar dele, desta questão tão importante que é o ser pai, que é dar-nos a vida, e nós podemos agora fazer memória de tudo aquilo que cada um dos nossos pais foi para nós. Achas que ia achar muita piada a isto ou ia ficar assim meio estrumbado? Não sei como é que ele reagia. É assim, podia. Piada talvez, achava curioso, quer dizer, isto, porque eu não sei. Ele sabe que existe internet, que existe esta tecnologia toda, mas não sabe trabalhar com nada disto, nem não Sim, faz ideia mas o sabe, que é não é? que isto permite. Portanto, não sei o que é que ele, ao ver-me aqui falar de tudo, ele ficaria provavelmente até admirado, porque via que era eu, pela imagem, pela voz, que estava a falar dele e de mim próprio, claro. E achava isto assim um bocadinho, quase uma coisa quase do outro mundo, provavelmente. Não Uhum. digo bem do outro mundo, porque ele sabe que isto existe, mas Sim, achava, porque ele não está habituado muito a estas coisas. sim, é natural. Há tanta gente que não está, e bem mais novo, não é? Portanto, uh, Luís, mas se tu pudesses ter agora muito tempo a sós com o teu pai, sem relógios, sem nada de marcar tempo, de que é que vocês gostariam muito de poder partilhar, de falar, assim, os dois a sós? É assim, eu agora, pronto, as coisas que passámos lá, né, para já recordava algumas coisas do tempo da juventude e da infância, assim no geral, o que foram, mas eu ia contar-lhe, há umas coisas que eu passei na faculdade,
Passei depois, quando comecei a trabalhar, pronto, quando casei, quando os filhos nasceram, portanto, iria contar essas coisas assim, porque depois que eu não soube, não é? A maior parte dessas coisas não, não assistiu, não é? Foram coisas que eu vivi com outras pessoas, ou outras realidades diferentes e que eu nunca lhe contei. Portanto, se calhar ia dizer-lhe certas, ia contar-lhe coisas que se passaram na minha vida e dizer-lhe certas coisas que eu nunca lhe tive a oportunidade de dizer, porque agora, como estou com pouco tempo com ele, o que eu falo é assim no genérico, é assim, ou é comentar alguma coisa da família, ou há uma notícia de algum acontecimento assim muito importante, ou, ou dá uma coisa, há uma notícia de desporto, ou de política, ou isso, portanto, não é, ou de religião, portanto, não é assim uma coisa, coisas pessoais são poucas, são aquelas mesmo muito importantes. Ó Portanto, eu Luís, falaria sobre mim, sobre as coisas pessoais e sobre aquilo e recordaria um bocadinho o que se passou quando eu ainda lá estava em casa, em com casa. ele. Uhum. E acreditas que assim, um de vós vai ter que deixar este mundo primeiro, não é? Sim. Acreditas que depois poderes reencontrar? Sim, eu acredito na vida para além da morte, é uma coisa que muita gente não acredita, pronto, e ninguém é obrigado a acreditar, porque é uma coisa que não está comprovada cientificamente, muito embora, pronto, haja agora algumas evidências de relatos que pessoas que estiveram à beira da morte e que têm certo tipo de relatos, portanto, e começa já a haver algumas ideias sobre isso, mas de qualquer forma eu acredito. Portanto, se eu ou o meu pai, um de nós vai ter que deixar, a partir não vamos morrer os dois no mesmo dia, na mesma hora, portanto, um de nós vai para. É assim, se formos para a idade, seria o meu pai, mas pode não ser, não é? Até posso ser eu primeiro do que ele. Até podem ir os dois ao mesmo Até tempo. podemos ir os dois ao mesmo tempo, não se sabe. Uhum. Ou podemos estar num local que haja um acontecimento que, como está a acontecer agora, às vezes, esses grandes acontecimentos remotos e guerras e tudo, que morrem famílias inteiras. Isso pode acontecer, até mesmo lá na minha terra, ou aqui em Coimbra. E Uhum. então, pronto, pode acontecer, mas eu acho que sim, que com o reencontro, se morrêssemos ao mesmo tempo, ou eu antes dele, ou ele antes de mim, acho que voltaríamos a encontrar no outro mundo. Uhum. Pronto, não sei depois quais, se em que circunstâncias, ou se seria Eu muito só me resta perto. saber se o outro mundo é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto, não é? Pois, Mundo. pois, porque depois já há problema, há muita gente que acredita, por exemplo, na reencarnação, ou que nós já vivemos outras vidas, Uhum. porque essa questão depois do outro mundo, ninguém sabe, não é? Porque uns dizem que as pessoas vivem várias vidas, outros dizem que as pessoas já voltaram a este mundo várias vezes, mas que não se lembram, outros acham, outros acham, sobretudo as religiões maiores, que existe uma destinação, que a pessoa destina, conforme o que fez nesta vida e as crenças que teve, É um dia vamos foi falar destinada a uma sobre isso determinada também. zona. Um dia vamos falar sobre isso, que é para assustar um bocado também, fazer uma noite de Halloween aqui, para falar um bocado de coisas sérias num dia destes, porque são temas que são autenticamente tabus e que muita gente tem tanto medo de falar deles. Mas, Sim, são tabus porque nós não temos certezas, não é? não, E são, pois, e são nunca, assuntos até nunca vai haver, assustadores. nunca vai haver certezas. Isto são Isso- questões de fé, crenças. Porque Sim, de crenças, de fé, mesmo também um bocado a filosóficos, ciência e a fé não é compatível, nunca vão ser compatíveis. Agora, ao com a Luís, ciência. a ti não te peço para te mandar um beijinho virtual, porque podes estar presencial de fazê-lo, sabe melhor, pronto, mas esperemos que possas realmente continuar a conviver de perto com o teu pai e ele sentir-se bem por ser teu pai e tu seres filho dele. Sim, eu Fernando, espero nos próximos dias voltar lá à Sim, casa dos meus pais, lá na Altura da Páscoa. Fernando, presente. o senhor Artur, neste momento, terá mais saudades tu dele. Desculpa, médico, não. O senhor Artur terá mais saudades da Fernanda ou a Fernanda do senhor Artur? Eu acho que convivo com o meu pai e o meu pai convive comigo. Eu acredito piamente que ele está sempre comigo e quando eu preciso de ajuda, ele ajuda-me. Não é? É. Essa relação de confiança para além da vida. Uhum. Uhum. Não E tenho a mais mínima das dúvidas. nas dúvidas. E Porque quando eu preciso,
eu peço ajuda ao meu pai, peço-lhe conselhos, falo com ele. Por exemplo, quando vou à praia, ando à beira-mar, falo com ele. Hum, penso que aquelas ondas vão e vêm. Acho que vão levar recados meus para ele. Pronto, eu gosto de ter esta minha atitude de vida e Olha, sinto-me bem com ela. e achas que o senhor Artur ia gostar muito de saber que tem uma filha que é assim meio apanhada do clima, que gosta de fazer de marido de poema? Ai, o meu pai sempre me ouviu, desde miúda, a, A a fazer fazer dessas as minhas coisas. coisas, os meus teatros, as minhas canções. Então eu Eu ia-te tocava ia-te viola na, convidar, na, na, na missa, portanto eu fui sempre muito, pois, muito, muito dessas coisas, não é? sim, sim, eu Olha, gostava. eu ia convidar-te para fecharmos com chave de ouro o nosso programa de hoje e para ficarmos com um sorriso, porque o programa foi, embora não fosse muito denso, foi denso, não é? Foi forte, para brincar um bocado com esta questão de pai. O pai também merece que se brinque com ele. Então, já vai dar aqui um bocado com o pessoal. Olá, senhora Mary, boa noite, carago, está bonzinho? Mas vai chamar para outro, está bem? Olha, mas não me chamo pá, era o que mais me faltava, isso é que era bom. Era, olha, vos mexia, aí com estes senhores têm a mania que são doutores, acho que são professores, ou não sei o quê, mas eu não me interessa nada disso, está a perceber? A falar do pai, que não sei o quê, que vê o pai, que tem saudades, claro que tem saudades, então, pois claro, então, mas o senhor acha que não tem que ter saudades? Olha, vou dizer uma coisa. E por acaso eu acho que se a gente vir o nosso pai ou a nossa mãe, quem morreu, e voltar cá, até é muito bom. Sim, senhora. Olha, o meu pai ia ver as vacas todas que eu tinha, contava-as todas, ficava todo contente, caralho. E Senhora os, Mé, e os bois? Não contava? também Ah, os bois emprenham as vacas, senhora Américo. Se não fossem os bois, como é que eu tinha os vitelos? sei lá, eu não Para sei. vender, com isso é que eu ganho dinheiro. O meu pai fica todo contente. Olha, Senhor Américo, olha, e olha, Deusinho. Dona Maria Papai, e você é um quadro que estava a dizer que o encosto, mas o Pedrinho podia engravidar. Como é que os bois se empenham as vacas? É com encosto? Senhor Américo, eu não lhe digo porque isso é muito complicado. Aquilo tem que ir para um tronco, as vacas têm que estar assim muito amarradas com ferro de um lado e do outro. Vossa Mercia não sabe nada, não lhe posso explicar. Ah, ok. Ficamos a saber. Adeusinho. Adeusinho, adeusinho.